O trauma é um assunto muito delicado e importante. O trauma significa uma ruptura do nosso tecido emocional. Note bem para entendermos. Todos nós temos um tecido emocional, uma trama emocional que funciona como uma rede que faz com que nós possamos reagir às situações da vida, boas e ruins. As emoções nada mais são do que as nossas reações às situações ao nosso redor. E essa capacidade, como se fosse uma rede assim, essa capacidade de reagir, de poder esticar e depois encolher de novo da nossa rede ou trama emocional, nós chamamos de resiliência. Então, nós conseguimos suportar uma certa variação de situações e lidar com elas. Acontece que existem situações que elas são súbitas ou crônicas, mas têm uma característica. Elas provocam uma ruptura emocional. É um evento que faz com que nós percamos a capacidade, como se a rede rompesse. Nós perdemos a capacidade de lidar com as emoções por causa deste evento traumático, que pode ser agudo ou crônico, pode se sustentar por várias e várias situações, várias e várias semanas, meses ou anos, percebe? Então, o trauma é essa ruptura que nos impede de lidar adequadamente com as emoções. E veja, ele faz isso através de vários mecanismos. Por isso eu disse, é um assunto delicado, complexo e importante. Por exemplo, a pessoa que sofreu um trauma, ela tem que lidar com a vergonha. A vergonha é um fator limitante na nossa vida. Ela tem que lidar com o flashback. Flashback é a lembrança, é a experiência traumática que volta e incomoda. Ela tem que lidar com a hipervigilância, que é um estado de alerta contínuo que leva a um estresse emocional, sempre pelo medo daquele trauma acontecer de novo. Ela tem que lidar com a ansiedade, com o medo do sofrimento, com o isolamento social, porque o trauma normalmente isola as pessoas por causa da vergonha, do medo. Ela tem que lidar com a insônia, pelos pensamentos intrusivos que roubam o sono, e a privação crônica de sono leva a uma série de outros problemas. Geralmente a pessoa traumatizada, de certa forma, lida com isso através de atitudes erráticas, atitudes estranhas, atitudes anômalas. Ela começa a ter comportamentos buscando, de alguma forma, um equilíbrio emocional, comportamentos diferentes do habitual. A pessoa traumatizada lida com a raiva, pela injustiça, pelo sofrimento sofrido, pela situação que não consegue superar, e a raiva traz os seus problemas. Ela pode ter, na verdade, um torpor, uma mornidão emocional. O trauma pode ser tão agressivo a ponto que a pessoa já não se importa mais com as coisas. Ela pode ter um comportamento arriscado. É muito comum, especialmente nos mais jovens, que o trauma leve a comportamentos de risco e que a pessoa, como se ela de alguma forma quisesse assim dizer, não tenho mais nada a perder, a minha vida já não vale mais nada, entende? São mecanismos psicológicos ultra complexos pelos quais as pessoas tentam lidar com o trauma. Então essa ruptura emocional leva a várias situações de estresse emocional, como essas várias que eu citei agora, trazendo limitações à vida das pessoas. Por isso é um assunto tão delicado e tão importante e que precisa ser conhecido em profundidade. Se você sofreu uma experiência traumática ou se você conhece alguém que sofreu uma experiência traumática, eu te convido a ler com muita atenção esse capítulo, a ver os detalhes, ver os exemplos, ver as formas que ele se apresenta na nossa vida, o trauma, e descobrir as ferramentas que nós podemos dispor para lidar com esse problema.